Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai entrar na parte de conceitos básicos de água, de abastecimento de água, que é a primeira parte do saneamento ambiental, para o componente de introdução ao saneamento ambiental no bacharelado em gestão ambiental, tá joia? Bom, definição de saneamento ambiental, só revisando, vamos fazer aqui uma breve revisão. Refere-se ao conjunto de ações socioeconômicas que tem a finalidade de promover salubridade ambiental. E, através dela, busca-se solucionar problemas de infraestrutura nas cidades com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população. Ou seja, o saneamento ambiental não é só o saneamento básico. O saneamento básico só abraça a parte de drenagem urbana, gestão de resíduos sólidos, abastecimento de água e esgotamento sanitário, ok? Já o saneamento ambiental é tudo. É um conceito muito mais amplo, como a gente viu na aula passada, e ele é socioeconômico. Ele vai ir nas escolas, ensinar as crianças a fazer o saneamento, ensinar as crianças a serem mais conscientes. Ele vai fazer diversas medidas socioeconômicas para melhorar essa salubridade ambiental, ou seja, vai ser o conjunto de investimentos públicos utilizados para controlar os impactos da urbanização sobre o meio ambiente e do meio ambiente sobre a urbanização. Assim as pessoas vão ter mais qualidade de vida, porque agora elas têm condições reais, condições melhores para que elas vivam e produzam e movimentem a economia. Relembrando aqui, o ciclo completo do saneamento inicia-se na captação da água de um rio, de um lago, enfim. A partir disso, há o tratamento da água, numa estação de tratamento de água. Com isso, a gente consegue fazer o abastecimento das cidades, das residências. Tendo água em casa, as pessoas conseguem gerar resíduos, conseguem gerar esgoto e resíduos sólidos. Os resíduos sólidos são encaminhados através da coleta de lixo para os locais apropriados. A coleta de esgoto vai para uma estação de tratamento de esgoto. Quando chove, existe a drenagem urbana. E a drenagem urbana também vai encaminhar as águas de chuva para um corpo receptor, que também pode ser um rio ou um lago. O tratamento de esgoto vai acontecer de forma que purifique o máximo possível o esgoto, nunca vai ficar 100%, mas depois de ser purificado ele também vai para um corpo receptor, que também é um lago ou um rio. E por fim, a gente tem que ter noção de que a participação social é extremamente necessária no saneamento, tanto para cobrar os órgãos públicos de que façam de maneira efetiva, quanto para mostrar a sua realidade, para mostrar o que você precisa. Uma breve história aqui, uma breve relembrada sobre a história do saneamento. Os seres humanos, eles já tinham uma noção, mesmo que sem ter um embasamento científico de fato, de que a água, os dejetos, na verdade, as águas sujas das pessoas, dejetos, xixi, cocô, enfim, precisavam ser descartados em locais diferentes da edificação, que eles não viviam com todos aqueles dejetos ao redor deles. Eles tinham uma noção pela própria experiência que essa água suja, o lixo e outros resíduos também causavam doenças. Então eles começaram a se livrar desse lixo, desses dejetos, em outros locais diferentes da edificação. A gente viu que aí na Idade da Pedra, como os humanos eles saíam de um lugar para o outro e também eles produziam pouco lixo na época, eles acabavam deixando esses dejetos onde eles estavam e saíam para outros lugares. Então não era nada significativo e não contaminava o meio ambiente porque eram em quantidades muito pequenas. Depois, no Neolítico, com a agricultura, começaram a se formar as primeiras comunidades e essas comunidades começaram, sim, a juntar lixos. Começaram a surgir ratos, inclusive os primeiros gatos domesticados eram as primeiras formas de saneamento, porque eles caçavam os ratos e tudo mais, então evitava as doenças. E começaram a juntar lixos. Lembrando que nessa época tudo era biodegradável, então eles enterravam os dejetos deles no quintal de casa, no caso nas redondezas da propriedade deles. E também não contribuía significativamente para a poluição do meio ambiente, porque eram quantidades menores e tudo era biodegradável. Temos registros de coletores de esgoto em Nippur, na Babilônia. Esses daqui são conexões de esgoto de cerâmica na época, e é em 3750 a.C., então é muito antigo. A gente já tem registro da capacidade do ser humano de fazer esse saneamento, mesmo em tempos antigos. Aqui nós temos uma das cidades, ao redor do rio Indo, que é no atual Paquistão, que a gente já tem um sistema de saneamento muito bom. Eles tinham canaletas de esgoto no meio das ruas, esses esgotos já eram cobertos e eles tinham desnível em relação à rua principal, e eles também já faziam a drenagem das ruas da cidade. Nós temos aqui no Egito sistemas de irrigação muito avançados para a época, porque eles dependiam da cheia do rio Nilo para fazer a irrigação de suas colheitas. E
eles acabavam canalizando, não do jeito que a gente tem hoje, logicamente, mas conseguiam direcionar as águas de forma que abastecesse a irrigação. Aqui em Creta, aqui nessa parte com os golfinhos, nós temos um reservatório de água da chuva. Embaixo nós temos uma casa de banho, que era chamado na época, né, um banheiro. E com esse reservatório, a água de chuva caía aqui em cima e eles conseguiam, inclusive, dar descarga. Uma descarga primitiva, mas era uma descarga de vaso sanitário, conseguiam tomar banho. Então aí a gente já vê uma reservação da água. Aqui nós temos aqueduto de Roma. Roma é muito conhecida pelos aquedutos. Os Arcos da Lapa, aqui no Rio de Janeiro, foi o primeiro aqueduto do Brasil, e esses aquedutos funcionavam para direcionar as águas para onde se queria utilizar. Normalmente, as águas eram direcionadas para fontes públicas, né? Não existia água dentro de casa, como a gente tem hoje, a não ser em locais muito prósperos, muito ricos, mas, no geral, esses aquedutos levavam água para fontes públicas, para locais públicos que as pessoas pudessem pegar a água em baldes, em recipientes e levar para casa. Nós temos aqui, na Idade Média, né, que as ruas eram muito apertadas, não tinham uma correta drenagem de água, quando chovia acabava formando aquele lamaçal, as pessoas faziam as necessidades dentro de casa e jogavam pela janela, por muitas vezes, inclusive, batia nas pessoas que estavam passando embaixo, como está aí nessa imagem. Então, a Idade Média era um ótimo terreno para se desenvolverem diversas doenças devido à falta de saneamento. E uma dessas doenças foi a peste negra, que vinha no século XIV, que vinha nos navios de carga, né, os navios comerciais, vinha do Oriente juntamente com os ratos. Aí quando chegou na Europa da Idade Média, esses ratos encontraram um local extremamente propício para se reproduzir e acabaram transmitindo através de seus piolhos a peste negra, no qual dizimou 25 a 30 milhões de pessoas na Idade Média, cerca de 1/3 a 1/4 de pessoas na Idade Média. Aqui nós temos já na Idade Moderna, no século XVI, as ruas já eram pavimentadas, porém a drenagem urbana ela acabava indo para rios ou lagos dentro da própria cidade. Isso provocava muito odor. Também não existia um correto saneamento em relação aos dejetos e as fossas que existiam lá, que na época não era nem fossa séptica. Eram fossas como um buraco em que as pessoas jogavam as necessidades. Acabava contaminando o lençol freático. E o saneamento não era feito de forma correta ainda e acabava provocando da mesma forma diversas doenças na população. Tem registros que falam que se os cavalos bebessem dessa água, desses rios que passavam dentro da cidade, que pegava todo o esgoto, eles morriam na mesma hora. Então, para vocês verem o grau de contaminação. Aí nós temos as cidades industriais do século XIX, que também eram precários, né? Mas a partir daí começou a ter uma percepção de que as pessoas eram mais produtivas quando não adoeciam, elas faltavam menos trabalho e tudo mais. Então, aí na cidade industrial começou essa percepção. Mesmo assim, a situação dos funcionários dessas indústrias eram precárias. Elas moravam ali ao redor da indústria em situações péssimas, com falta de saneamento, e acabavam adoecendo da mesma forma. E nessa época, diversas outras pandemias começaram a existir. Começaram não, voltaram, né, a se propiciar. E, por fim, começaram a surgir as leis de saúde pública em 1848, no qual agora preconizava séries de medidas que deviam ser adotadas nas cidades para que o saneamento fosse feito, porque a percepção governamental de que as pessoas eram mais produtivas, de que movimentavam mais a economia quando elas eram saudáveis, avançou muito, então eles precisavam tomar medidas que realmente melhorassem o saneamento ambiental nas cidades. Então, aqui nessa foto, nós temos o exemplo de uma pessoa sugando uma fossa, um sistema de esgoto, limpando aí esse sistema de esgoto. E anteriormente a isso não existia, né? Existiam as fossas, existiam os buracos em que se jogavam os dejetos, mas não existia uma limpeza, então as fossas acabavam transbordando, acabava contaminando o lençol e afins. A partir de agora, a partir dessas leis de saúde pública, a gente já consegue fazer uma manipulação melhor dessas questões de saneamento e ter um controle melhor da qualidade das coisas. Nós vimos que o órgão nacional do saneamento, a Secretaria Nacional de Saneamento, que é um órgão do Ministério do Desenvolvimento Regional. Nós temos um braço, né, dessa secretaria, o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, que ele vai gerar diagnóstico todo ano sobre o saneamento no Brasil. A gente tem lá a plataforma, os governos, os municípios registram os seus dados anuais e ele gera esses diagnósticos. Mais pra frente eu vou trazer os dados do último diagnóstico lançado.
E temos a Lei de Saneamento Básico de 5 de janeiro de 2007, que fala pela primeira vez na universalização do abastecimento de água e tratamento de esgoto em todo o país. Aí começa essa ideia de universalização, de que todo mundo precisa ter acesso à água potável, precisa ter rede de esgoto, as cidades precisam ser drenadas e que necessita de um correto manejo dos resíduos urbanos. E o Plano Nacional de Saneamento Básico, que fala que a gente vai ter um horizonte de 20 anos, de 2004, ou de 2014 até 2033, para universalizar esse saneamento. Agora, entrando mais aqui para a Bahia, nós temos a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, que é do governo do estado da Bahia. Nós temos a Política Estadual de Saneamento Básico, também a nível Bahia. Esse daqui, no caso, ele vai disciplinar o convênio de cooperação entre os federados e os próprios municípios, certo? Então, aí a gente vê uma parceria da federação do Brasil com o estado, com o município. A partir dessa lei, o estado tenta fazer com que o município também tome medidas de saneamento. E, por fim, a Política de Saneamento Ambiental de Teixeira de Freitas, que é onde está localizada a nossa UFSB, uma lei municipal número 727 de 2014, e ele está completamente de acordo com a lei de 2007. Então, ele faz um plano municipal de saneamento básico que vai preconizar tudo que é necessário fazer em Teixeira de Freitas para que, até 2033, a gente atinja a universalização do saneamento dentro de Teixeira de Freitas. Bom, mas a gente tem que ter em mente que a universalização está distante, pessoal. Pelo último diagnóstico emitido, que foi o de 2019, ele diz que mais de 16% da população, ou quase 35 milhões de pessoas, não tem acesso à água tratada e apenas 46% dos brasileiros têm esgotos tratados. Então, ainda estamos muito longe de obter essa universalização. Pelas metas do plano, ele diz que em 2023 a gente tem que estar com 96,1% de abastecimento de água eficaz no país, para em 2033 a gente ter 99%. Porém, se a gente continuar nesse ritmo que está retratado lá no diagnóstico, a gente vai alcançar em 2023 85,5% de pessoas com abastecimento de água e 88,9% de pessoas em 2033 com abastecimento de água. Então, aí são mais de 10% de diferença. Em 2033 a gente tinha que obter 99%, e se continuarmos nesse ritmo, a gente só vai conseguir 88,9%. E sobre os esgotos, em 2023 a gente tinha que ter 80,5% da população com esgoto público, com esgoto encanado, para chegar em 2033 com 92%, e porém, se a gente continuar desse jeito que a gente está indo, a gente só vai conseguir em 2023 57,6% e em 2033 66,4%, que é muito abaixo do que é preconizado pela lei de 2007. O Marco Legal Saneamento Básico, que aconteceu em 2020, 15 de julho de 2020, ele veio justamente para tentar remediar a atual situação. Ele veio como forma de pressão mesmo nos governos municipais, estaduais e até federal, para falar assim, opa, pessoal, se a gente continuar dessa forma, não vai acontecer a universalização. Então, ele veio justamente como forma de pressão. Ele demorou 2 anos sendo discutido no Congresso e ele veio justamente cobrir as lacunas que a lei de 2007 não cobria. Por exemplo, que a gente falou na última aula, a partir desse marco legal, é preconizado que várias empresas privadas também possam concorrer nessa parte do saneamento. Com isso, com essa concorrência maior, logicamente, a gente pode dizer que o serviço vai melhorar. Assim, não vai existir mais contrato de 30 anos, que a pessoa não vai fazer nada, né, e vai continuar recebendo. Outra coisa pontuada no marco legal é a questão de que pequenas cidades podem se juntar com outras pequenas cidades para fazer um saneamento só, porque é muito difícil para uma cidade muito pequena que recolhe pouco dinheiro fazer um sistema de saneamento eficaz. Então, agora, a partir do marco legal, eles dizem, pessoal, se você é de uma cidade muito pequena, vocês conseguem se juntar com outras cidades muito pequenas e fazer um saneamento só, um plano de saneamento só. E também preconizou a obrigatoriedade da conexão das casas nas redes de esgoto, porque antes, se você tinha sua fossa séptica em casa, você podia continuar com essa fossa séptica. Agora não, agora você é obrigado a ligar na rede pública, certo? Logicamente, se existir rede pública próxima à sua residência. Se não existir, vai ter que esperar. E falamos um pouco de saúde ambiental, que a gente viu que a água não tratada e esgoto a céu aberto custou mais de 1 bilhão ao SUS, porque as pessoas adoecem, então acaba sobrecarregando o SUS. E existem diversas doenças que são ligadas à ausência ou insuficiência dos serviços de tratamento sanitário e abastecimento de água, pessoal. Assim como quando há um acúmulo de lixo nas ruas, também provoca doenças. Enchentes, esse lixo na rua tapa os bueiros, acaba provocando enchentes, e essas enchentes também provocam doenças, certo? Então, o impacto da falta
de saneamento é doloso não só para o sistema econômico da cidade, não só para o meio ambiente, mas também para a vida humana, certo? Então é algo que é urgente, é algo que é necessário. Aqui nesse último panfleto a gente tem que mais de 70% das doenças que levam a internações decorrem de contato com água suja, né? Em pleno século XXI, a gente ainda fala de água suja dentro do Brasil, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre água. A gente vai introduzir o assunto, e esse vai ser o primeiro ciclo da nossa disciplina de introdução ao saneamento, e no segundo ciclo vamos ter a parte de esgoto, certo? Bom, e hoje nós vamos iniciar a nossa conversa sobre água. E aí vocês viram ontem, né, o documentário O Poder da Água Pura, da P&G, e é um documentário que realmente mostra que sem água a gente não existe. Mostra a dificuldade das 3 famílias em captar água, gastando horas para se deslocar com seus baldes, com seus recipientes, com um burrinho para pegar água em locais muito afastados, águas contaminadas. E aí eles tinham que gastar mais horas para buscar lenha para ferver essa água. Então a gente vê que realmente nossa realidade é muito diferente da deles. E aí tem esse trecho aqui do final que fala: sinto que meus dias são mais brilhantes, porque a P&G ele criou, né, ele investiu na pesquisa para purificação de água e criou um pozinho para inserir na água e facilmente purificar essa água. Então, mas vamos substituir toda a parte do documentário que fala do pozinho, vamos substituir pela palavra saneamento, porque vai se aplicar corretamente a situação. Quando as pessoas têm água em casa, elas conseguem lavar os alimentos, elas conseguem beber água de qualidade, água sem contaminação. Aí elas conseguem se higienizar, então vai reduzir essa questão das doenças de forma drástica, vai melhorar a qualidade de vida da população, vai trazer salubridade ambiental para as pessoas, certo? Bom, como a gente viu lá no histórico, na revisão do histórico do saneamento, a influência da água foi primordial na formação das aglomerações humanas, certo? As pessoas, elas normalmente criavam suas comunidades elas passavam a morar ao redor de alguma fonte de água, de algum rio, de algum lago e afins. Então, historicamente falando, a água foi primordial para a formação dessas aglomerações, para a formação das cidades, para a formação das comunidades. Ela é um elemento essencial à vida vegetal e animal. Cerca de 70% do peso do homem é água. E aí a gente usa água para tudo na nossa vida, né? A água compõe 75% do cérebro, regula a temperatura do corpo, compõe 83% do sangue, ajuda a eliminar os resíduos do seu corpo, compõe 22% dos seus ossos, acomoda as articulações, ajuda a transportar nutrientes e oxigênio para suas células, hidrata o oxigênio para respirar, ajuda a converter a comida em energia, protege e acomoda os seus órgãos vitais, ajuda o seu corpo a absorver os nutrientes e compõe até 75% dos seus músculos. Então, nós somos água, o ser humano é água. E aí a gente pensa, nossa, o abastecimento de água parece inesgotável, a gente tem muita água no mundo, mas não é bem assim, porque 97% da água do mundo é salgada, então não é utilizável. E apenas 3% é de água doce. E desses 3%, 71% são as águas das geleiras, que estão congeladas, que também não dá para ser utilizada. Nós temos 18% que são as águas subterrâneas, né, os depósitos subterrâneos, 7% são lagos e cursos d'água e 4% é a umidade do ar. Então, na verdade, o que a gente utiliza é apenas esse 7%, certo? Então, é muito pouca água. O Brasil tem uma enorme quantidade de água e, mesmo assim, devido à falta de manejo correto, a gente ainda encara muitas comunidades com falta de água, com falta de abastecimento. Ciclo hidrológico. A água presente em nosso ambiente encontra-se em constante movimento. Os processos de transporte de massa têm lugar na atmosfera, em terra e nos oceanos. O conjunto desses processos é chamado de ciclo hidrológico e a energia necessária para o seu funcionamento é a de origem solar. Então, pessoal, é realmente o sol, a energia solar, o calor que faz com que a água mude de formato. Aqui a gente tem a chuva, uma parte da chuva infiltra no solo, a outra parte corre para os lagos e rios, para corpos receptores. Por transpiração das plantas e a evaporação das águas, elas voltam em forma de nuvem, que condensa e precipita de novo. Então, esse ciclo é infinito. A quantidade de água que a gente tinha muitos anos atrás é a mesma quantidade que a gente tem hoje, certo? Só muda de formato nesse ciclo hidrológico infinito, que é realmente um ciclo. Manejo de águas pluviais. A urbanização provoca a redução da recarga de aquíferos provocada pela impermeabilização do solo, implantação de canais artificiais e canalização de cursos d'água. Vocês concordam comigo que esses processos urbanos acabam fazendo com que essa água, que naturalmente iria cair
no solo e acabar infiltrando no solo e voltar de alguma forma para os corpos receptores acabam não acontecendo, justamente porque a gente tem sistemas que acabam impermeabilizando o solo. Aí com isso a gente acaba aumentando a frequência e a gravidade de inundações quando chove muito, porque não tem lugar para essa água percolar, não tem lugar para essa água infiltrar, não tem lugar para essa água correr. Então acaba que essas águas das chuvas acabam por muitas vezes não voltando para os corpos receptores. Tendo isso em vista, o plano diretor das cidades hoje visa a ampliação dos espaços verdes públicos não impermeabilizados. Com isso a gente vê vastos parques nas cidades, justamente para melhorar essa situação da infiltração da chuva, e também definição de parâmetros construtivos que privilegia a permeabilidade dos lotes. Se você pegar o plano diretor de Teixeira de Freitas, por exemplo, vocês vão ver que lá tem uma taxa de permeabilidade permitida. Existem zonas de Teixeira de Freitas no plano diretor que diz que você tem que ter 50% do seu terreno sem nenhum tipo de cobrimento de concreto, completamente permeável, para quando a chuva cair, ela conseguir percolar por ali e voltar para o corpo receptor. Então, dependendo da zona da cidade, quando você for construir, você vai ter que observar qual a porcentagem de permeabilização. Assim, você vai conseguir construir de acordo com os parâmetros do plano diretor da cidade e vai contribuir para que não existam inundações na sua cidade, certo? Utilização da água. No Brasil, a gente utiliza a água basicamente para irrigação, para uso animal, uso urbano e uso industrial, além do uso humano rural. No caso, a irrigação sempre é o que mais vai consumir a água do Brasil, ok? Porque é justamente para as colheitas, soja, café e afins. Eles precisam de irrigação e essa irrigação consome boa parte da água do país. O uso humano é apenas de 9% para urbano e 1% para rural. 10% apenas de água é utilizado. E nesse urbano, é aquele uso doméstico, né? Nós temos máquina de lavar louças, máquina de lavar roupas, tanque, pia de cozinha, lavatório, chuveiro e vaso sanitário. Logicamente, os maiores vilões aqui no consumo de água é o chuveiro e o vaso sanitário. Então, a gente deve buscar a proteção de mananciais através do gerenciamento dos recursos hídricos. E, a partir com esse gerenciamento feito de forma correta, a gente vai conseguir reutilizar essas águas servidas domesticamente e industrialmente. Logicamente, não para consumo, certo? Não é para beber, é para utilizar em outras atividades que requiram menos potabilidade da água. Também, a partir do gerenciamento de recursos hídricos, você pode fazer a coleta de água da chuva para usos menos exigentes de qualidade. Inclusive, hoje em dia é muito comum a gente ver cisternas de água da chuva nas casas para lavar carro, para lavar as calçadas, para regar plantas, e enfim. Então, a gente hoje até tem uma certa... É até comum a gente ver essas cisternas de água da chuva nas casas. E com isso a gente vai também buscar a redução de perdas físicas nos sistemas públicos de abastecimento. Por que, Suyan? Entre chegar ali da estação de tratamento até a sua casa, existem diversos pontos em que a gente perde água, em que o sistema público tem alguma coisa que está errada. Seja por gatos, seja por vazamentos, enfim. E isso, pelo diagnóstico lá de 2019, a gente vê que em 2018, a gente teve 38,5% da água que sai do manancial não chega na sua casa. Ou seja, da estação de tratamento de água para sua casa se perde 38,5% da água. Isso em números dá 6,5 bilhões de metros cúbicos de desperdício, que dá 7,1 mil piscinas olímpicas por dia e traz 12,3 bilhões de prejuízo. Por que traz prejuízo? Porque, por exemplo, a Embasa ela não vai receber de volta o dinheiro que foi gasto nesse desperdício. Ela não vê o dinheiro desse desperdício, justamente porque são problemas da rede, são problemas que acabam perdendo água no meio do caminho, então elas não recebem em valor de contribuição. Ou seja, a gente não paga por essa água esse valor de 38,5% que não chegou na nossa casa. Então, justamente, é um prejuízo gigantesco. E o diagnóstico ainda fala que a cada 100 litros de água captada da natureza e tratada para se tornar potável, quase 40 litros se perdem por conta de vazamentos nas redes, fraudes, gatos, erros de leitura dos hidrômetros e outros problemas. Eu acho que vocês, ao menos uma vez na vida de vocês, já passaram na rua e viram algum vazamento ali no chão, saindo água pra caramba. Então isso é muito comum. E esses 38,5% se deve justamente a esses pontos em que quebra tubo e fica vazando água por dia. E, enfim, é um grande desperdício. E aí, vamos trazer um pouco de conscientização, certo? Tem muita gente que não tem água, vocês viram no documentário, que tem situações precárias de vida e que não conseguem consumir água de qualidade, com isso diversas doenças, diversos problemas, falta de produtividade e
E assim, elas acabam abrindo mão da vida delas, de uma vida de qualidade, devido à falta de água. Então, vamos ser mais conscientes no uso da água. E existem diversas campanhas hoje para que conscientizem as pessoas. E aqui são algumas dicas. Né? Dentro de casa, para o uso doméstico, a gente pode fazer diversas coisas, diversas pequenas coisas que vão contribuir muito para o meio ambiente, que vão contribuir muito para o abastecimento de água, para que outras pessoas que não têm acesso talvez um dia tenham. Então, é melhor a gente fazer a nossa parte do que deixar à mercê. Bom, escovar os dentes, torneira aberta continuamente gasta 18 litros de água. E abrindo e fechando a torneira, a gente só gasta 2 litros de água. Lavar a calçada com mangueiras, gasto de 120 litros. Gente, vamos parar esse negócio de lavar a calçada? Usa a água da máquina de lavar o tanquinho. E aí, uma coisa importante também, além de ser ambientalmente correto, sua conta de água vai reduzir bastante. Então, isso é economicamente viável para você. Lavar louça, torneira aberta continuamente, acaba gastando 240 litros de água. Abrindo e fechando a torneira, apenas 70 litros de água. Tomar banho, 20 minutos, gasta 120 litros de água. O banho de 5 minutos, que é o ideal, é o recomendado, gasta apenas 30 litros de água. Descarga, gasto de 7 a 10 litros de água. Uma dica para descarga, eu sei que é complicado, vocês podem usar águas da chuva em descarga, mas só em você regular o pinozinho da sua descarga já ajuda muito. Você consegue regular, você abre ali a caixa acoplada e consegue regular de forma que só cai água suficiente para descer as necessidades, porque muitas vezes o vaso sanitário desce muito mais água do que o necessário para fazer com que os dejetos desçam pelo sistema de esgoto, certo? Então você consegue regular ali na caixa acoplada a sua descarga de forma que libere menos água. Torneira mal fechada. Uma torneira apenas gotejando gasta 46 litros de água por dia, fluindo com forma de filete de 180 a 750 litros de água por dia. Então, é surreal, a sua ajuda faz a diferença, mesmo que você não acredite nisso, mas imagine se cada pessoa dessa turma, por exemplo, já fizer alguma coisa, já é uma grande diferença, sabe? Agora o videozinho, porque a falta de água no Brasil. Por que falta água no Brasil se nosso país tem a maior reserva de água doce do planeta? De toda a água disponível no mundo, apenas 2,5% é doce. E apenas 0,3% está acessível em rios e lagos. É dessa pequena quantidade de água que o Brasil abriga 12%. Isso pode parecer muito, mas não é. A quantidade de água no planeta é a mesma desde que a vida surgiu na Terra. Mas estamos interferindo no ciclo da água há muito tempo. Você lembra dele? Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então, o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. Assim, a água volta para o lugar de onde saiu. As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta, alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país. E o Cerrado é onde nascem diversos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do Cerrado já se foi. E em 4 anos, desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. Ao acionar uma descarga convencional, lá se vai água. Em um banho de 10 minutos, mais água. E de água virtual, quanto você consome? Pera. Água virtual? A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. E vai muita água. O cafezinho depois do almoço e aquele pedaço de picanha de 1 quilo que você saboreia num churrasquinho com o pessoal. Está na hora de repensar nossa relação com a água. Precisamos usá-la racionalmente, evitando desperdício e encorajar os outros a fazer o mesmo. O poder público precisa frear o desmatamento e garantir a restauração da vegetação em margens de rios, no entorno de nascentes e em áreas de mananciais. Também precisa melhorar os sistemas de abastecimento e distribuição de água.
O problema de crise hídrica é complexo, mas resolvê-lo é muito simples. A melhor opção é prevenir para não precisar remediar. E aí, qual vai ser a gota d'água nessa história toda? Bom, doenças relacionadas com as águas. Nós temos a transmissão direta pela água, como cólera, febre tifoide, leptospirose, giardias, hemebíase, hepatite infecciosa, diarreia aguda, que é quando você ingere água contaminada diretamente. E aí, uma das formas de prevenção é implantar sistemas de abastecimento de água com fornecimento efetivo para o consumo e a proteção de contaminação dos mananciais e fontes de água, certo? É evitar que as pessoas poluam esses mananciais. Nós também temos pela falta de limpeza, higienização e a higienização de água, das frutas, verduras, dos alimentos em geral. E aí nós temos cabiose, pediculose, que é o piolho, tracoma, conjuntivite bacteriana, enfim, tudo relacionado a alimentos que não foram lavados do jeito correto. E aí, a medida de precaução é justamente implantar sistemas adequados de esgoto sanitário, instalar abastecimento de água preferencialmente com encanamento no domicílio, instalar melhorias sanitárias domiciliares e coletivas, instalar reservatório de água adequado com a limpeza sistemática e por aí vai. Então, se a gente ter já um sistema de água, de abastecimento de água encanada, já melhora demais a situação. Nós também temos o problema da água através de vetores. E esses vetores são aqueles que se proliferam a partir da água, como a malária, a dengue, a febre amarela e a filariose. E a medida é eliminar o aparecimento dos criadouros com inspeção sistemática e medidas de controle, como drenagem, aterro, etc. E dar destinação final adequada aos resíduos sólidos. Por quê? Porque os resíduos sólidos acabam acumulando água ali e acabam servindo para ser a casinha do mosquito da dengue, por exemplo, que vai acabar funcionando como proliferador dessas doenças. E associadas à água, nós temos a esquistossomose, que a principal medida é o controle de vetores e hospedeiros intermediários. Abastecimento de água. Controlar e prevenir doenças. Implantar hábitos higiênicos na população, como, por exemplo, a lavagem das mãos, o banho, a limpeza de utensílios e higiene do ambiente. Facilitar a instalação de indústrias, afinal, sem água as indústrias não existem. Facilitar o combate a incêndio, propiciar conforto, bem-estar e segurança à população, aumentar a esperança de vida da população. Então, aumentando a vida média da população significa que aumenta a vida produtiva dessa pessoa. E também vai reduzir o tempo perdido com doença. E a água vai propiciar tudo isso. A água é extremamente vantajosa. O abastecimento correto de água vai impulsionar o crescimento da cidade de várias formas possíveis. Seja pela chegada da indústria, seja pela qualidade de vida da população, enfim. E aí, como sistema de abastecimento, nós temos sistemas individuais, que são os poços utilizados em áreas rurais, onde a população é dispersa, e os sistemas coletivos, que são os melhores, na verdade, o que se gasta menos, que tem diversas vantagens em relação aos sistemas individuais, certo? Por quê? Porque vai ser mais fácil proteger o manancial, porque vai ser mais fácil supervisionar o sistema, assim o governo vai precisar ficar passando de casa em casa, fiscalizando poço por poço. Então é muito mais vantajoso, muito melhor que esses sistemas de abastecimento sejam coletivos. E aqui nós temos um sistema de abastecimento básico, no qual temos uma represa, da represa, uma adutora, né, um bombeamento, leva para uma estação de tratamento. Nessa estação de tratamento ocorrem diversos processos que a gente vai aprender mais nas próximas aulas, certo? Com isso, a água sai mais purificada, sai uma água tratada, que é reservada aqui no reservatório. Desse reservatório vai para um reservatório superior, através de um bombeamento também, no reservatório elevado, e do reservatório elevado vai para a redistribuição de água das cidades. E aí, vamos lembrar aqui rapidinho do sistema de saneamento que eu mostrei na revisão da aula lá no início. O ciclo do saneamento é basicamente a captação de água, que vai para a estação de tratamento de água, que vai para a distribuição. Depois da distribuição, as pessoas começam a produzir esgoto, né? Porque agora tem água, então eles vão poder produzir esgoto. E aí vai existir a coleta de esgoto, que vai para o tratamento vai para a estação de tratamento de esgoto, a ET, e vai haver a devolução dos mananciais. E desses mananciais ocorre a captação de água de novo e por aí vai. Então é um ciclo, pessoal. Só que tem um detalhe, as águas rejeitadas após a utilização nas cidades, elas nunca vão ser 100% tratadas, elas nunca vão ser 100% purificadas. Apesar delas terem um grau de purificação muito alto, tipo 95%, 96%, é o que a gente consegue atingir,
ela ainda não é 100% purificada e ela volta para esses mananciais que vão ser consumidas de novo no abastecimento da cidade. Normalmente, esse abastecimento, essa captação não é no mesmo local, certo? Quando a gente tem uma cidade, ela vai captar água de um local e vai rejeitar para outro local. Porém, esse manancial vai servir para a cidade seguinte, certo? Então, a cidade seguinte, de certa forma, vai estar consumindo a água de rejeitos da cidade anterior. Mas o que acontece? Quando a gente tem uma estação de tratamento eficaz que consegue 96% de purificação da água, 96, 97% de purificação da água, ela vai rejeitar para esse corpo receptor, para esse manancial, e esse manancial vai acabar diluindo essa poluição, essa contaminação, né, aumentando ainda mais a purificação dessa água, desse rejeito, e também próprios sistemas naturais vai acabar purificando essa água. Então, quando a cidade seguinte pegar essa água desse manancial, vai acabar pegando a água pura também. Uma água que também vai passar por tratamento, logicamente vai passar por uma estação de tratamento de água, como está aqui nesse ciclo, certo? Vai passar pela estação de tratamento de água, mas não vai pegar o manancial poluído. Esse é um sistema ideal. Acontece isso no Brasil? Não. A gente sabe que as estações de tratamento em geral do Brasil não conseguem um grau de purificação tão alto, certo? Então vai acabar rejeitando em mananciais. Isso quando é tratado, quando passa por estação de tratamento de esgoto, acaba não conseguindo porcentagens altas, certo? Essas porcentagens baixas acabam contaminando esse manancial que vai para a cidade seguinte, que vai para comunidades menores, contaminado. Bom, e aí, para o abastecimento de água ser eficaz mesmo, para dar certo, a água tem que ter qualidade, certo? A água deve estar livre de micro-organismos patogênicos que causam problemas à saúde, deve atender às exigências das normas aprovadas pelas autoridades sanitárias do país, deve ser em quantidade, o sistema de abastecimento deve ser capaz de distribuir volumes suficientes de água para satisfazer toda a população. Ela deve ter cobertura, ou seja, não apenas um bairrozinho ali da cidade, o bairro de elite da sua cidade tem que ter qualidade e quantidade de água chegando, não, deve cobrir toda a cidade deve receber a água. Continuidade, não basta abastecer uma vez por semana, não, tem que ter um abastecimento contínuo, né, sem interrupções, de forma que todo mundo tenha água todo o tempo. Deve ser acessível em relação a custos, pessoal, ou seja, o que a gente paga pela água tem que ser acessível a todos, não pode ser um valor surreal, porque senão as comunidades mais pobres não vão conseguir ter água. Então tem que ter um custo justo, de forma que todo mundo consiga pagar e que cubra os gastos operacionais de manutenção dessa estação de tratamento e dessa rede de abastecimento. E deve haver o controle operacional. A operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema de abastecimento deve ser controlada para assegurar seu bom funcionamento, e isso vai provocar a redução das perdas, que a gente viu lá de 38,5%. Então vai reduzir as perdas na rede de abastecimento de água pública, ok? Então a gente sempre tem que ter um controle operacional, além de todos esses parâmetros, para ter um abastecimento de água de qualidade dentro das cidades. Poluição das águas. Primeiro, vamos diferenciar o que é água contaminada e água poluída, certo? A água contaminada, gente, ela pode ser transparente. Essa água que tá aqui, ela pode ser uma água contaminada, mesmo estando transparente, mesmo a olho nu ali, não tendo nada, ela pode estar contaminada, ela pode estar com agentes patogênicos vivos, sejam bactérias, vermes, protozoários ou vírus. Essa água não é potável, você não pode beber ela. Então, nem sempre que a gente vê ali água transparente, água bonitinha, ela pode ter, sim, algum tipo de agente patogênico que vai prejudicar a sua saúde. E nós temos a água poluída, que é visível, certo? Porque ela vai apresentar alteração física como cheiro, turbidez, cor e sabor. Normalmente, a alteração física é consequente da contaminação química, geralmente devido à presença de substâncias como elementos estranhos ou tóxicos. Aqui, por exemplo, a gente tem uma poluição visual por corpos flutuantes, né? A gente vê logo quando a água é poluída, porque ela tem uma mudança ali, uma alteração no seu estado natural. Mas a água contaminada, nem sempre a gente vai conseguir visualizar. Então, tomar cuidado. Como a água tratada pode ser contaminada? A água de abastecimento passa por um tratamento rigoroso na estação de tratamento de água, e somente depois é distribuída para as residências onde existem as ligações domiciliares. Ali, a água é armazenada em caixas d'água. É nessa etapa que pode ocorrer a contaminação. Então, ali no processo de encaminhamento da água da estação de tratamento para a sua casa, pode haver contaminação, e dentro da sua casa, dentro das tubulações, dentro do seu reservatório de água, também pode haver contaminação. Então, a água tratada pode ser contaminada? Pode ser contaminada, sim. Por isso que aqui no Brasil é muito incomum a gente beber água diretamente da torneira, porque muitas vezes o sistema de abastecimento é antigo, tubulações são velhas, enfim, pode ter algum contaminante ali, então não é interessante você beber água da torneira, você tem que ferver antes para beber ou filtrar com algum filtro que a gente conhece.
E nascentes e poços também podem apresentar contaminação, por se localizarem perto de fossas que tem muita matéria orgânica e que pode acabar contaminando um lençol freático, ou pelo excesso de animais, águas da chuva ou outras fontes de contaminação. Aí você vê, nossa, excesso de água da chuva, qual que é o problema? Bom, a água da chuva é potável? Em seu estado original, a água da chuva não é recomendada para beber. Por que, Suia? Porque ela contém partículas de poeira, fuligem e outras substâncias contaminantes da atmosfera. Então, a água da chuva, no momento que está caindo, na atmosfera mesmo, ela acaba absorvendo algumas substâncias que podem ser tóxicas ao ser humano. As substâncias tóxicas estão presentes principalmente nos centros urbanos e nas cidades industriais, né? A gente vê logo quando a gente está na cidade industrial aquela fumaça que até às vezes parece uma neblina, mas não é, fumaça das indústrias. E essa fumaça que está presente na atmosfera acaba sendo absorvida pela água da chuva. Os poluentes podem se deslocar por longas distâncias, ou seja, não só na cidade essas águas são poluídas, como esses poluentes podem se afastar da cidade por longas distâncias, acabam que a chuva, mesmo fora da cidade, também pode ser poluída. Além disso, normalmente a gente utiliza para a captação de água da chuva as calhas, e as calhas também podem estar sujas, então mais um motivo para não se beber água da chuva. Porém, a água da chuva pode ser usada nas tarefas domésticas que mais consomem água, como lavar o quintal, a calçada, o carro e até o vaso sanitário. Então, a gente consegue utilizar a água suja para outras coisas, a não ser beber ou utilizar para o consumo humano mesmo. A gente consegue utilizar em outras atividades domésticas. Controle da poluição de águas. Ampliar o alcance do tratamento de efluentes gerados por esgotos domésticos, agricultura e indústrias. Ter consciência da necessidade de diminuir o volume de detritos gerados, proteger áreas de mananciais na ocupação humana, implantar métodos mais eficientes de irrigação, minimizando o desperdício de água utilizado na agricultura, que é surreal, como vocês viram. Boa parte da água do Brasil é utilizada na irrigação e com certeza existem diversos focos ali, diversos pontos que há a perda de água nessa irrigação. Então é urgente até implantar métodos mais eficientes de irrigação. E a poluição impõe restrições ao uso da água, aumentando o custo do abastecimento. Então, se a gente tem uma água poluída, se essa água não tem nenhum tipo de manejo correto e se polui, acaba que a gente vai pagar mais por isso, porque uma água poluída não vai poder ser consumida e se for consumida vai precisar gastar mais com o tratamento. E quem é que paga esse saldo? É a gente. Padrões de potabilidade. A água potável é própria para o consumo humano. Deve obedecer os requisitos de ordem organoléptica, ou seja, não deve possuir sabor e odor. Física, deve ser de aspecto agradável, não ter cor e turbidez acima dos limites estabelecidos nos padrões de potabilidade. Química, não conter substâncias nocivas ou tóxicas acima dos limites de tolerância para o homem. Biológica, não conter micro-organismos patogênicos. Radioativa, não ultrapassar o valor de referência previsto na portaria 036 do Ministério da Saúde. O pH deverá ficar situado no intervalo entre 6,5 e 8,5 e a concentração mínima de cloro residual livre em qualquer ponto da redistribuição deverá ser de 0,2 miligramas por litro. E aí, a gente vê que a qualidade da água é analisada por meio de análises. Só que a gente não consegue analisar toda uma redistribuição, certo? Então, a gente vai analisar apenas uma parte. A gente vai retirar amostras dessa redistribuição justamente para analisar a qualidade. E aí, para retirar essa amostra de água para fazer o exame, a gente precisa primeiro limpar a torneira, depois deixar escorrer por 2 a 3 minutos a água, flambar ou desinfectar a torneira se for necessário, se for uma torneira antiga, se for uma torneira suja, então a gente tem que buscar desinfectar, deixar escorrer de novo por 2 a 3 minutos, coletar a amostra numa garrafa. No caso, por exemplo, de fazer o teste para agentes biológicos, a garrafa precisa ser uma específica e você pode pegar na empresa que vai fazer esse exame, certo? Então, mas normalmente você consegue fazer análise numa garrafa comum. Você deve encher a garrafa e deixar um pequeno espaço de ar vazio aí nessa garrafa e depois colocar a tampa, homogeneizar, dar uma balançadinha assim para homogeneizar o líquido e identificar, colocar qual é aquela amostra de água e mandar para uma clínica que faça o exame, certo? Para uma empresa que faça esse exame de água, que faça esse teste de água. Bom, e aí outra forma de potabilizar a água, de tornar a água bebível, é justamente esse purificador de água da P&G, certo? E aí você pode dizer, isso é puro marketing, tudo mais. Gente, sendo marketing ou não, o importante é que eles estão fazendo alguma coisa. Se toda indústria, se toda grande empresa fizesse alguma coisa, tivesse alguma iniciativa, seja para pesquisa, seja para ação, como a P&G está fazendo, já é grande coisa, porque eles estão tirando recursos do meio ambiente. E se eles puderem, de alguma forma, retornar esses recursos, é bom.
é bom para as comunidades carentes, é bom para o meio ambiente, é bom para provocar salubridade ambiental. E como vocês viram lá no documentário, isso muda a vida das pessoas. Assim como o saneamento muda a vida, essa iniciativa super simples, que provavelmente não deve estar custando quase nada para uma empresa do tamanho da P&G, já faz muita significância na vida das pessoas. Então, pensem sobre isso, certo? Pensem que qualquer ação mínima que seja da sua empresa, seja de você como pessoa física, faz a diferença na vida de muitas pessoas. E essa iniciativa da PG eu sou completamente apaixonada, eu acompanho desde o início, desde a época que eles estavam pesquisando sobre, e é sensacional, como vocês podem ver no vídeo. Muda realmente a vida das comunidades, eles agora têm mais tempo para brincar, por mais que não seja um saneamento apenas algo paliativo, né, porque eles ainda precisam gastar tempo indo buscar no manancial, longe pra caramba, essa água para só então purificar, mas já ajuda muito, porque agora eles não têm mais doenças, agora eles não precisam mais gastar tempo pegando lenha para ferver a água, e mesmo fervendo a água, às vezes ainda continua contaminada, então eles continuavam tendo doenças. Agora eles conseguem abrir um próprio negócio de alimentos, como a mulher lá do México, que ela vende as empanadas, ela vende os pastéisinhos dela, porque agora ela tem água limpa para poder fazer o alimento, para poder vender. Então agora ela consegue ter um comércio. Com a saúde, os filhos dela sempre vão à escola, não ficam filando. Agora os filhos dela têm sonhos. E elas, com a água limpa, elas conseguem ter sonhos também. Então faz toda a diferença na vida. Apesar desse purificador de água ser apenas um paliativo, como eu já disse, faz toda a diferença. E qualquer iniciativa que sua empresa possa fazer, faça, porque vale a pena, certo? E é sobre isso, é sobre conscientização ambiental. E por mais que vocês ainda sejam céticos, e eu também sou cética, por mais que isso ainda pareça um breve comercial, uma breve campanha de marketing, está mudando a vida das pessoas, e se está mudando a vida das pessoas é válido, certo? E uma breve revisão do que vimos na aula de hoje. Nós vimos a importância da água, certo? Que 70% do corpo humano é composto por água, que sem água não existe nenhum tipo de vegetal, não existe as plantas, e não existe o ser humano. Nós vimos sobre o ciclo hidrológico, que a água que está presente nos tempos remotos é a mesma água que está presente hoje, só que ela vai mudando de estado. Nós vimos sobre o manejo de águas pluviais, que devido à urbanização, essas águas pluviais acabam não conseguindo infiltrar no solo e não conseguem voltar para os mananciais. Com isso, provoca restrição de uso da água nas cidades. Nós vimos sobre a utilização da água, que a gente utiliza água para irrigação, que a gente utiliza água doméstica. Dentro do doméstico, que a gente gasta mais água é com banho e com vaso sanitário. E aí a gente viu diversas medidas que a gente pode tomar para reduzir essas águas, para reduzir esse consumo de água. A gente viu doenças relacionadas com as águas, seja bebendo água contaminada, seja pela falta de limpeza dos vegetais, dos alimentos, seja pela falta de higienização. A gente viu uma série de doenças. A gente viu sobre o abastecimento de água, que é algo extremamente necessário para a vida das pessoas, para a qualidade de vida. Esse abastecimento tem que estar dentro dos parâmetros de qualidade, de cobertura, de quantidade, deve ser um abastecimento contínuo. Enfim, então tem que haver manutenção para reduzir as perdas no sistema de abastecimento. Existe o abastecimento de água individual, que é através de poços, que normalmente acontece só na zona rural, e o abastecimento de água coletivo, que é a melhor opção, no qual vai passar por estação de tratamento de água, e para só depois ir para abastecer as casas, digamos assim. Então é muito melhor o abastecimento de água coletivo, justamente por se ter o maior controle da qualidade dessa água. E existe a poluição das águas, inclusive em mananciais, inclusive em águas subterrâneas. Existe a poluição, principalmente por contaminação de fossas sépticas, contaminação de rejeitos industriais, enfim. E existem os padrões de potabilidade. A água não pode ter cheiro, não pode ter cor, deve estar dentro dos parâmetros de fluidez, deve ter um pH controlado, uma infinidade de parâmetros. E agora o videozinho da ONU em relação à água. Sustainable Development Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for By 2030, achieve Assurer l'accès de implementar la gestión integrada. What is the goal if not a promise? And what is our promise worth if we do not keep it? Water, our most precious resource,
only 0.5% of the Earth's water is readily available for human consumption. Yet we live in a world of unquenchable thirst, where every nation must drink from the same well. Today, 40% of the world's people are affected by water scarcity. Climate change, one of the greatest challenges of our time, is accelerating catastrophic water events at an unprecedented rate. Shocks of drought and deluge unleash their devastation. While population growth increases demand for water, food, and energy, rivers dry up and no longer reach the sea. Today, our promise is at risk. We, as the heads of state and government of the High-Level Panel on Water, have 3 calls to action. Turn it off, turn it on, turn it up. The first, turn off our denial of a global water crisis. Turn off that faucet and turn off the waste. Turn off pollution and destruction of our watersheds. Turn off the bacteria that harm our children. Turn off the path to fetching water. Turn to a path to education. Next, we need to turn it on. Turn on solutions. Turn on ideas. Turn on innovation. Turn on investments in infrastructure, sanitation, ecosystems management, and resilience. Turn on our political will to make the hard decisions about how we understand, value, and manage water. Turn up the urgency. Turn up the volume on the water dialogue. Turn up the intensity to keep our water promises. Turn up the heat on those who misuse water. Turn up the funding to finance universal access to water. Turn up the value we place on water. This is our defining moment. Water has forced itself to center stage. The UN Water Action Decade has begun. The world urgently needs us to keep our promise. We must all take action. Do you value water? Then join us. Turn it off, turn it on, turn it up. Bom, pessoal, por hoje é só. Até mais. Para quem ainda não está no Class, esse é o código. E qualquer dúvida, me envie por e-mail ou pelo Class mesmo aqui no comentário desse vídeo. Não pelo YouTube, mas pelo Class. Gente, não deixem a aula acumular, certo? Por mais que nessa componente a gente não esteja tendo atividades semanais, não deixem esses vídeos acumularem, porque no final do ciclo, né, desse primeiro ciclo de água, vocês vão ter um trabalho para fazer e vão ter a prova. Se vocês deixarem tudo para cima da hora, vocês não vão conseguir fazer, inclusive para tirar dúvidas. Enfim, então se planeje, faça as coisas com tempo para que vocês consigam se sair bem no trabalho e na prova, tá joia? Tchau, tchau, pessoal!